com bem-vindo em nome de Jesus, como vamos dizer? Todo vem reclamar aqui se ele passar, não, porque vai passar do horário mesmo, não tem como não passar, né? Porque primeiro nós já começamos tarde, até ninguém na igreja, fica difícil. Terça-feira nós estávamos lá na matriz, eu saí da matriz 10 horas da noite, quando terminou. Aí saí alegre e feliz. Aí quem estava lá saiu todo mundo alegre e feliz. O pessoal ia para longe. E aqui o pessoal mora tudo pertinho, graças a Deus. Meu irmão Fábio, que Deus abençoe, a satisfação, uma alegria muito grande. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que ele me dá de estar pregando a sua palavra, de estar aqui nessa igreja. Fico feliz que o meu pai, meu pastor também está aqui, minha família. Sempre onde eu vou, prezo que a minha família esteja comigo. E os irmãos não precisam se preocupar que vocês não vão sair daqui tarde. Eu vou ser brevíssimo nas minhas palavras, porque eu acho que o que a gente tinha que ouvir, a gente já ouviu nos louvores, nos slides. Eu acho que a consciência missionária que a gente está focando, está buscando, quem prestou atenção em tudo que foi dito ali, está levando para casa a nossa responsabilidade de estar orando. Eu só queria que a gente lesse um Salmo de número 122. Salmo de número 122. E eu peço que, na medida que você encontrar, fique de pé, em nome de Jesus. Salmo de número 122. Minha versão é um pouco diferente, mas eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Salmo 122, versículo 1 diz assim: Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída em base sólida, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ações de graça ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça e a sede da casa real de Davi. Versículo 6. Rogai ao Eterno pela paz em Jerusalém. Prospere os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Aleluia. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na tua casa. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode fechar sua Bíblia, você está sobre o teu lugar aí. Eu queria agradecer aos irmãos aquele encontro domingo que eu tive. Não sei quantos irmãos têm orado aí pela missão lá com os ribeirinhos, na qual faço parte, na caminhada. Eu queria intensificar as orações dos irmãos. Na semana passada, acho que dia 16, foi no sábado, uma embarcação naufragou e 30 irmãos foram jogados no Rio Amazonas, tendo um deles falecido. Então eu peço aos irmãos que orem pelos nossos irmãos da Igreja Batista, da Junta Nacional de Missões, que eram 30 irmãos que estavam indo fazer um trabalho acima do Rio Amazonas e por uma infelicidade o barco virou. Então os irmãos que lembrarem, orem por aquelas famílias, principalmente da família que teve a perda de um irmão que essa hora está gozando da paz de Jerusalém. Eu queria falar rapidamente sobre essa paz de Jerusalém, mas antes eu queria que você entendesse o Salmo 122. O Salmo 122 faz parte de uma coleção de 15 salmos, que é chamado Salmos da Peregrinação, ou Cânticos da Subida, Cânticos da Romagem, Cânticos da Peregrinação, conforme está aí na tua Bíblia. São salmos que eram cantados todas as vezes que o povo fazia peregrinação até Jerusalém. Todas as vezes, pelo menos uma vez por ano, que o povo peregrinava a Jerusalém, eram esses 15 hinos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Hinos que falam de livramento, hinos que falam de promessa. Salmo 121, que fala contra a idolatria. Eleva os meus olhos para os montes,
de onde me virá o socorro? Porque havia muita idolatria nos altos, nos montes, postes ídolos, astarotes. Então ele diz, aonde que eu olho? Eu olho para além dos montes, porque o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Então vem Davi falando várias coisas, e todo o Salmo 120 é para lembrar de um dia, um povo que viveu sobre jugo, um povo que viveu sobre guerra, um povo que viveu sobre ataque e que agora goza de paz. E só aquele que passou por um problema muito grande sabe dar valor quando está em paz. E eles pedem no Salmo 122, que fala de alegria por estar na casa do Senhor. Quando a gente vê os profetas, a gente vê diversas vezes eles se lamentando, e até em alguns salmos se lamentando, porque eles não têm a oportunidade mais de estar diante da casa do Senhor. E agora eles têm essa oportunidade, vão peregrinando para Jerusalém. E eles pedem paz sobre Jerusalém. Só que hoje, a extensão de Jerusalém vai muito mais do que aquela cidade que nós vimos ali. Jesus morreu na cruz, e a extensão, os limites de Jerusalém se ampliaram muito mais. Hoje Jerusalém chega em Cavalcante. Hoje Jerusalém chega em todos os confins da terra, como foi lido aqui. Aonde tem alguém que confessa o nome do Senhor, ali é a cidade de Jerusalém. Então, quando o salmista diz para orar por Jerusalém, hoje tem um foco muito maior. Não é só orarmos e precisamos orar sim por aquela Jerusalém, aquela cidade lá, mas precisamos orar por muita Jerusalém que estão espalhadas por aí. Hoje o Brasil vive de uma paz tranquila. Hoje você pode chegar em qualquer lugar, abrir uma Bíblia e ler. Em alguns países, se você abrir a Bíblia, você é morto a pedradas. Você pode chegar em qualquer lugar, abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Em outros lugares você é proibido sequer de dizer que é um cristão. Eu quero terminar minha palavra dando um testemunho. E esse testemunho, na verdade, é um pedido de oração. Eu gostaria que você não esquecesse desse nome. O nome desse irmão é Mohammed, que significa Maomé. Esse irmão, ele é um pastor. Ele se encontra escondido, servindo ao Senhor escondido no Sudão do Sul. Em 2011, houve um racha e o Sudão foi separado entre norte e sul, onde todo o norte é islâmico extremo e o Sudão do Sul é tolerante ao Evangelho. E lá se encontra um homem chamado Mohammed. Mohammed é o nome mais comum do que Maria aqui no Brasil. Todo homem, todo islã, bota o nome do seu filho Mohammed. Alguma coisa não sei o que, Mohammed. Não sei o que, não sei o que, Mohammed. Todos eles têm esse nome. E o único motivo de eu estar podendo dizer o nome dele aqui é porque é o nome mais comum que existe no Sudão. Para você que acompanha, o Sudão é o 12º país em perseguição. Ele é um país que tem uma perseguição severa, então chega a ser extremo. E Mohammed servia ao Islã na parte norte. Seu pai era líder de uma mesquita há muitos anos. E como nós cristãos aqui no Brasil, a gente estuda, faz seminário, está nos templos louvando, a gente vai para a escola de missões, e isso eu aprendi na escola de missão que eu fui, quando eu anunciei aqui que haveria uma aula, eu aprendi sobre o Mohammed lá. Eu nem sei se ele está vivo agora, mas eu quero contar a história dele aqui. E ele era do norte. E um dia seu pai o preparou e disse assim: eu quero que você estude, se prepare para você descer para o sul, porque você precisa converter aqueles infiéis cristãos. Você precisa converter aqueles infiéis judeus, porque judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Você precisa ir lá trazer eles de volta. Então ele se preparou, e quando estava pronto, o pai dele falou: agora você está preparado, pode descer, vai para o sul, se infiltra lá e começa a falar a verdade de Maomé, do nosso Alcorão, para aquele povo, para ver se você resgata alguém. Aí ele: tá bom, sua missão, 10 anos vivendo entre o povo no Sudão. Foi Mohammed para o Sudão do Sul, saiu do norte e foi para o sul. No norte, as pessoas têm características mais para o árabe. Ele é moreno, com cabelo preto, aquele moreno bem forte, parecendo indiano. Mas no sul, onde tem o evangelho, é mais tribal, então é bem parecido com o africano. Então ele já ia encontrar essa barreira, pelas suas diferenças de cor. Mas ele foi para o sul. Chegou no sul, ele arrumou um lugar para ficar e ficou. Chegando lá, a primeira coisa, como um bom missionário sabe o que tem que fazer, você tem que aprender como as pessoas daquela religião vivem, como que eles fazem
fazem? Que livro que eles creem? O Mohammed, excelentemente treinado, tomou posse da Bíblia Sagrada. E ele falou assim: vou ler, e quero ler sobre a biografia desse profeta chamado Jesus. E começou a ler, e leu Mateus, e leu Marcos. Mas quando ele chegou em Lucas, ele entregou a sua vida para Jesus, sozinho, na sua casa, lendo, estudando para poder se infiltrar no meio dos cristãos. Ele aceitou Jesus. 6 meses ele volta, vai ele para o norte, chega lá no norte, encontra seu pai fica espantado: o que você está fazendo aqui? Eram 10 anos, você já voltou. Ele: pai, Maomé, Alá, que falou com Maomé, não sei o quê, Alá falou comigo quando eu estive no Sudão. E o pai dele ficou abismado, porque Alá, os irmãos sabem, estudam, sabem que Alá não se comunica com nenhum servo islâmico. O islamismo tem Alá como Deus, mas ele fica lá, e ele é incomunicável, não é amoroso, não é pai, ele é Deus, e Deus severo, sem contato. Por isso eles servem ele ao extremo, porque se ele tiver misericórdia, eles vão ser salvos. Aí o pai dele: mas como que Alá falou com você se ele nunca falou comigo? E ele, usando o termo Alá, mas se referindo a Deus, era a maneira que ele sabia. E ele falou: olha, e além de ele ter falado comigo, ele mandou um recado para o Senhor. O pai dele ficou muito bravo: mas por que ele nunca falou comigo? Mais de 40 anos eu sou líder de mesquita, que ele nunca se dirigiu a mim, vai se dirigir a você, um noviço? O que foi que ele falou? Aí ele pegou e disse: pai, Alá mandou dizer para o Senhor que ele não enviou Maomé para esse mundo, ele enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz, sim. Não foi Judas, como diz o islamismo, foi Jesus que morreu na cruz. E ele ressuscitou no 3º dia, e hoje está sentado à destra de Deus, e ele hoje é o nosso Pai, e ele fala conosco. O pai dele ficou muito bravo. Na mesma hora, deu um tapa no rosto do seu filho, e como é prática do islamismo, ele cospe na sombra do filho, como sinal de repúdio, e diz: com a roupa que você está, você pode voltar para onde você veio. Nunca mais use o nome da nossa família, nunca mais se dirija a nós, nem em nascimento, nem em morte. Pode continuar vivendo a tua vida lá, não vou te matar, mas suma na minha frente. Com a roupa do corpo que ele estava, volta o Mohammed lá para o Sudão do Sul. Chegando lá, ele vai para uma igreja, aquelas igrejas, porque lá é tolerado. Hoje, essa semana, eu estava lendo, mais de 50 cristãos já foram presos no Sudão. Estão sendo presos no Sudão de novo. Começou novamente uma perseguição. Eles vêm com brandura, mas daqui a pouco vem fechando as igrejas, destruindo tudo. E ele encontra uma igreja, entra na igreja. Quando ele entra, tem um choque, ele é diferente. Ele é mais moreno, parece indiano. Aí ele vai falar com o pastor no final do culto, conta a experiência que ele teve com Deus. O pastor não acredita. Fala assim: não, sinto muito, mas eu não acredito. Você está infiltrado aqui. Você veio aqui para saber das nossas rotinas, dos nossos cultos, para chegar e depois nos denunciar. Pode voltar, aqui você não tem lugar. Ele compreendeu, a verdade, poderia ser mesmo. Deus falou com ele, não falou com aquele pastor. Aí ele foi procurar uma outra igreja, falou a mesma história para o pastor: pastor, rapaz, eu acredito na sua conversão, mas você aqui na nossa igreja vai atrair muita atenção, porque quando as pessoas veem você com a cor mais clara aqui no meio do nosso povo, eles vão querer saber o que está acontecendo. Nós não podemos ficar com você aqui. E assim foi. E Mohammed não conseguiu achar lugar para ficar. Então ele começou a mendigar, foi ficando nas ruas, mas ele não voltou para sua família, porque ele não queria mais servir a Deus lá deles, Alá, ao profeta Maomé. Ele agora era servo do Senhor Jesus Cristo. E na nossa peregrinação na fé, como nos Salmos 120 ao 134, muitas vezes a gente deixa de lado, a gente desiste. E ele passou 3 anos como mendigo, mas não voltou para casa. Um dia passou um pastor e viu e percebeu que ele era diferente. Ele era do norte, e o pessoal do norte tem um poder aquisitivo maior, porque lá no Sudão do Norte é uma cidade grande, é uma metrópole. No sul não, é meio tribo, igual a África mesmo, mas no norte é uma cidade grande. Aí o pastor olhou e viu aquele homem, chegou perto dele e falou: olha, rapaz, você é do norte, não é? Sou. Por que você está mendigando? O que você está fazendo aqui? Ele: olha, eu desonrei minha família,
Eu não sou mais servo do Deus que eles dizem, eu me converti, agora eu sou um cristão. E começou a contar a história para aquele homem. Aquele homem era pastor. Aquele pastor acreditou na história dele, pegou ele e levou ele para casa. Deu banho, deu comida, deu um quarto para ele, começou a conviver com ele. Passou algum tempo, Mohammed casou com a filha desse pastor e começou a trabalhar com ele na igreja. E começou a crescer, até que um dia ele conheceu o pastor Mário Freitas, que é o pastor que trabalha com missões de apoio à igreja sofredora no Haiti, e também tem um núcleo no Sudão. E ele conheceu esse pastor, eles fizeram contato, e o pastor foi para lá para estar ajudando o Mohammed na sua história. O pastor Mário Freitas foi para o Sudão, ele ia dar aula no seminário, ia pregar em algumas igrejas, e chegou no Sudão. Marcou com ele: olha, eu estou no hotel tal, 9 horas da manhã eu quero você aqui para a gente conversar, combinar nossa agenda, como é que vai ser. Ele: tá bom. Ele chegou, 9 horas da manhã, o pastor chegou para tomar café e sentou. 9, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30, chegou o Mohammed, todo arrebentado, faltando dente, com o lábio cortado, todo despenteado, olho roxo, sangrando, a roupa rasgada, a calça rasgada, todo sujo. Aí se sentou. O pastor ficou assustado, falou: rapaz, o que aconteceu? Por que você está assim? O que houve? Aí o pastor diz que ele sorriu suavemente, falou assim: pastor, o senhor está no Sudão, o que o senhor acha que aconteceu comigo? Eu sou cristão, eu fui espancado, pastor. Aí o pastor ficou indignado, falou: meu Deus, mas por quê? Como que aconteceu isso, Mohammed? Me fala. Eu saía da minha casa, pararam 2 carros na minha porta, fecharam-me na rua, e os homens já saíram me batendo. Me bateram, até que eu caí no chão, e eles disseram para mim: ou você volta para o Islã, ou você sai daqui desse país. Aí ele virou para aqueles homens e falou: olha, eu não posso fazer nem uma coisa e nem outra. Então os homens voltaram a bater nele, urinaram nele, cuspiram nele e foram embora, deixaram ele totalmente desacordado. Aí quando eu voltei, eu cheguei aqui, por isso eu estou chegando nessa hora. Mas Mohammed, como que pode? Mas isso já aconteceu outras vezes? Isso já aconteceu com você alguma outra vez? Aí ele riu de novo: pastor, isso acontece comigo de 15 em 15 dias. Há mais de 10 anos, de 15 em 15 dias, esses homens vêm me ameaçar, que eu sou espancado, como o senhor está vendo agora. Aí o pastor ficou furioso, ele falou do pastor Mário Freitas falando, porque ele foi para lá para amar aquele povo, mas ele já estava odiando aquele povo, ele já estava detestando aquele povo. Aí: mas e a sua família, Mohammed? Com a sua família eles implicam? Seus filhos, sua esposa? Aí: pastor, ele riu de novo: os meus filhos, nem no quintal eles podem brincar, porque são cristãos. No momento que eles pisam no quintal, as crianças brincando na rua jogam pedra para dentro do quintal. Uma vez a minha filha de 15 anos foi ir na venda para comprar um produto para minha esposa para o almoço. Ela recebeu uma pedrada tão grande nas costas que ficou 15 dias sem poder botar o pé no chão, sem poder andar. Aí ele ficou mais nervoso ali. Aí, como é que pode? Não é possível. E a sua família? Eles perturbam a sua família? Perturbam, pastor. Vira e mexe, eles batem na minha casa. Algum tempo atrás a gente estava orando para dormir, os homens invadiram a minha casa, 7 homens. Eles bateram em mim, bateram na minha esposa, bateram nos meus 3 filhos. Aí o pastor já estava indignado: rapaz, e com a sua esposa eles fazem alguma coisa? Diz o pastor Mário Freitas que essa foi a única vez que Mohammed não sorriu. Ele disse: fazem, pastor. Eles pegaram meus filhos, depois que espancaram, trancaram meus filhos dentro do banheiro, prenderam a minha esposa, me espancaram mais, me amarraram e violentaram a minha esposa na minha frente. Cada um daqueles homens. E a única coisa que minha esposa gritava quando era violentada era: Mohammed, não desista, porque Jesus é a única coisa que a gente tem. Mohammed, não desista, porque Jesus é a única coisa que a gente tem.
Jesus é a única coisa que a gente tem. E era a única frase que ela gritava. Falei, pastor, é isso que acontece comigo aqui. Falei, o pastor ficou muito furioso. Falou, rapaz, eu vou te tirar daqui. Eu vou te levar embora do Sudão. Eu não quero você mais aqui no Sudão. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Brasil comigo. Se eu não me engano, tem uma igreja no Paraná, que é uma igreja cristã, mas que todo culto é em árabe, eles falam árabe, todos os cristãos falam em árabe, cantam em árabe, a Bíblia é em árabe, todo mundo cristão, mas tudo na língua árabe. Você vai para lá, você vai trabalhar, eu vou te colocar lá, eu tenho conhecimento no Brasil, não demora 2 dias, eu tenho dinheiro para a tua passagem, a gente vai embora, consigo o passaporte, eu vou tirar você daqui. O seu filho menor tem problema de saúde grave, aqui não tem tratamento. O Sudão do Sul é muito pobre, dos países islâmicos, ele é o mais pobre de todos. Aí ele falou, você vai embora comigo. Aí ele riu de novo, falou, pastor, eu não posso ir embora daqui, porque Deus me chamou para eu pregar o evangelho no Sudão, e não importa se eles vão me matar. Pastor, como assim? Como não importa? Eu já morri para esse mundo há muito tempo, pastor. O máximo que eles podem fazer é matar minha carne. Sabe, pastor, lá nos fundos da nossa igreja já tem um lugar reservado que eu falei para os meus irmãos, que se me matarem, o dia que me matarem, pode me enterrar lá. Eu quero ser enterrado lá no quintal da igreja. Lá nos fundos pode me enterrar lá, que eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu não saio daqui do Sudão. Irmãos, que tipo de cristãos nós temos sido? Será que na nossa peregrinação nós temos realmente orado pela paz? Ou temos buscado essa paz? Ou temos feito com que as pessoas vejam essa paz em nós para querer saber como é isso? Será que as pessoas olham para nós e veem nessa caminhada, peregrinação? Porque nós não somos habitantes desse mundo, estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Peregrino não se importa com as coisas daqui, porque ele está de passagem. A gente vive como se daqui não fosse. A nossa esperança é de amanhã o Senhor voltar, é de daqui a pouco o Senhor voltar e não está mais aqui. Será que a gente tem vivido assim? Será que a gente tem participado da peregrinação todos os dias dessa forma, para que as pessoas olhem para nós e vejam que esse povo é um povo diferente? E está lá o Mohammed. Aí Mohammed foi para casa, o pastor falou, vai para casa que vamos só de noite, eu não vou sair mais para igreja nenhuma hoje, eu vou para o meu quarto. O pastor subiu e chorou amargamente, porque se sentiu envergonhado por querer tirar o irmão de lá. O irmão queria pregar o evangelho lá e falou, eu não sou cristão igual o Mohammed meu Deus, me perdoa e tal. E à noite foram buscar o pastor. Pastor, vamos na igreja, vamos pregar. E estava lá o Mohammed, já todo ajeitadinho, sem dente, todo roxo. Foram para a igreja, o pastor pregou a palavra, o pastor Mário Freitas, e pregou a palavra de Deus e voltou para o hotel. Foi deitar, quando deu umas 2 horas da manhã, lá no Sudão, o seu computador começa a tocar. Aí quem os irmãos que conhecem o Skype, né, você pode falar e ver a pessoa por preço de uma ligação. Ele abriu o computador, era um pastor que nunca tinha falado com ele. Ó, o pastor, pastor, o senhor, que horas, o senhor está tão de madrugada aí, e o senhor ligando para mim, ele, olha, não tenho tempo de falar, não tenho tempo de conversar. Eu estava orando e Deus me falou para você arrumar suas malas e sair do Sudão agora. Aí o pastor Mário Freitas falou, mas eu não posso, eu vim para cá, eu só vou embora na quarta-feira, hoje é sábado e amanhã eu vou pregar, eu vou estar no seminário terça-feira dando aula para os irmãos aqui do Sudão, dando uma palavra de incentivo, preparando eles para a pregação do evangelho. Pastor, o senhor faz o que o senhor quiser, Deus me mandou avisar o senhor para sair daí agora, peço ao senhor que ore. Aí ele foi, tá bom, vou orar, e fui orando e tal. Daqui a pouco passou um tempo, barulho na porta, batida na porta, assim, desesperado. Ele levantou, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, era o Mohammed e mais 2 pastores. Falou assim, pastor Mário Freitas, arruma 2 malas e sai daí agora, o senhor precisa ir embora. Mas o que aconteceu? Não dá tempo, vamos embora. Mas o que está vendo? Olha, nós temos alguns amigos da polícia que já são cristãos, mas estão lá, estão escondidos, e eles falaram que vai acontecer alguma coisa, que eles descobriram que o senhor está aqui. Aí ele falou, Mohammed, eu tenho quase 2 metros de altura, gordo desse jeito e branco, você acha que eles não sabem que eu já estou aqui desde que eu cheguei aqui? Eu sou um ponto de referência andando no Sudão. Ele falou, pastor, mas é diferente, está acontecendo alguma coisa, arruma 2 coisas. O pastor assustado levantou, arrumou as malas, pegou, foi para o aeroporto, chegou no aeroporto, foi lá, negociou, conseguiu, pagou a diferença e comprou a passagem para aquele dia.
pegou a passagem, pegou a mala, foi passar pelo guichê, pela alfândega. Quando ele ia passar para o embarque, um policial de lá pegou o passaporte dele, a mala e pediu: por favor, o senhor me acompanhe. Aí levou ele, o pastor Mário Freitas trancou ele numa sala. Aí quando ele foi olhar para as janelas, grade, falou: estou preso. Falou: agora daqui eu duvido que eu vou sair. Aí ficou lá 1 hora, 1h30, quase 2 horas, ele chamava, gritava, ninguém aparecia. De repente apareceu um soldado, e o soldado era alto, magro e bem alto, com o rosto marcado por fogo. E como ele é conhecedor das tribos de lá, ele falou: é um Dinka, é um soldado Dinka. E a tribo Dinka tem muitos cristãos. Vou conversar com esse homem. Aí o homem começou a falar inglês com o pastor Mário Freitas. Ele falou: melhor ainda, graças a Deus eu consegui falar inglês. Começou a falar inglês. Ele falou assim: pastor Mário Freitas, sou eu sim, me acompanhe por favor. Aí foi embora, envelope na mão, foi embora. Passa por uma porta, 2, 3, 4. Quando chegou lá na última porta, era aquela porta grossa, com aquela chave bem grande de fechar. Ele abriu aquela porta. Quando abriu a porta, era a pista do aeroporto. Aí aquele soldado pegou o envelope e deu na mão do pastor e falou assim: olha, corra e não olhe para trás, aquele avião está esperando só o senhor. O pastor Mário Freitas correu, entrou no avião, o avião fechou a porta e decolou. Chegou no avião, ele chorou e pediu uma palavra ao Senhor. Falou: Senhor, eu preciso de uma palavra. E abriu a Bíblia, caiu em Êxodo, quando Deus exorta o povo porque fez um bezerro de ouro. Aí ele chorou amargamente. Ele falou: Senhor, queria tanto aquela palavra de imã de geladeira, Senhor meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, aquela palavra tão bonita, o Senhor dá logo uma palavra dessa. E o Senhor falou com ele naquele voo: você quis fazer um bezerro de ouro porque você foi fraco na fé. Mas eu quero saber se você quer fazer bezerro de ouro ou você quer ser um cristão como Mohammed. E Deus falou para ele: aonde você estiver, qualquer canto desse mundo, é esta palavra que você vai pregar. E foi essa palavra que ele pregou. E ele chegou, aí foi, a família: ué, você já voltou e tal? Aí ele foi para casa, passou 2 dias, ele ligou o computador para falar com o Mohammed pelo Skype. Ligou para lá, chama uma vez, chama 2 vezes, chama 3 vezes. E o pastor Mário Freitas falou para nós que até hoje, quando ele pega o computador, que liga para ele, quando passa de mais 3 chamadas, o coração dele já bate aflito, porque pode ser que ele não esteja mais vivo. E quando ele liga o computador, pastor, falou que ele quase, o coração dele se derrete. Ele diz que liga mais para ele para saber se ele está vivo do que para saber das novidades. Aí ele ligou naquela vez, o Mohammed atendeu: pastor Mário Freitas, ele: rapaz, como é que você está? Tudo bem? Poxa, que bom que o senhor já chegou, o senhor está feliz, tá bom. Olha, eu quero que o senhor abra a internet. Preciso que o senhor ligue a internet aí no site, qualquer um site de notícia. E como? Mas por quê? O que houve? Abre aí, e coloca aí o nome do seminário que o senhor ia dar aula. Aí ele: tá bom, Mohammed, espera aí. Aí botou o nome do seminário, escreveu, deu enter. Primeiro site que apareceu foi da BBC, site de notícias. Apareceu lá o seminário. Quando ele abre a reportagem, notícia: extremistas islâmicos vindo do norte invadiram o seminário na terça-feira e mataram todas as pessoas que estavam dentro daquele seminário, onde ele estaria dando aula. Aí ele ficou se sentindo culpado e: rapaz, olha, Mohammed, eu não sei nem o que dizer, eu estava no aeroporto preso, mas chegou um soldado, e eu pensei que não ia conseguir sair, mas chegou um soldado Dinka, daquela tribo que marca o rosto com fogo. Eu sei, e ele falava inglês, ele me ajudou. Aí o Mohammed interrompeu a conversa. Falou: peraí, pastor, era um soldado de que tribo? Era um Dinka, daqueles magos bem altos. Depois tu joga na internet, eles são magos, a tribo bem compridos. O soldado Dinka, falava inglês, ele abriu umas portas, ele colocou praticamente dentro do avião, conseguiu me livrar. Aí ele: pastor, não existe nenhum soldado Dinka que trabalha como soldado no aeroporto, e nenhum deles fala inglês. Essa é uma tribo jogada de lado, nenhum deles é valorizado. O senhor tem certeza que foi um Dinka? Aí ele disse: foi um anjo do Senhor que me livrou. Nós estamos aqui hoje nesse culto. Eu não sei se o Mohammed está vivo lá, mas eu sei que existe uma igreja hoje aqui que gosta de paz. E como diz a palavra do Senhor, paz que excede o entendimento. Nós estamos vivendo essa paz.
E o que a gente tem feito com essa paz? Eu queria que você saísse daqui hoje e não esquecesse de orar por ele. É um servo de Deus, espancado lá de 15 em 15 dias, da maneira como você ouviu aqui, mas que está lá, que não rega o pé. E a gente aqui, por causa de qualquer coisinha, a gente não vem na igreja. Casa de bobeirinha, a gente para de falar com o irmão. Casa de palhaçada, a gente quer trocar de igreja. Irmãos, orai pela paz em Jerusalém. As extensões de Jerusalém, ó, estão muito altas. Precisa de alguém que ore, precisa de alguém que invista, precisa de alguém que vá. Se hoje é um culto de consciência missionária, que possamos guardar isso. Ore pela paz em Jerusalém. Eu agradeço a oportunidade de